Shalom, meus amigos, mais uma vez com vocês para abordarmos um pouco da porção semanal da Torá. Essa semana nós estamos estudando a porção Be'ar e Berucotai, são duas porções juntas, né? Mehubarot são duas porções que concluem o livro de Vaikra. Be'ar e Berucotai trazem em poucos capítulos, né? No capítulo 25, 26 e 27 de Levítico, trazem para nós 36 das 613 mitzvot, dos 613 mandamentos da Torá. E como é que eu vou saber quais desses mandamentos eu devo cumprir, o que eu devo fazer hoje, quando existe uma infinidade de caminhos a seguir, né? Diferentes religiões, diferentes conceitos. O caminho sempre é o estudo da Bíblia, o estudo da Torá, e fazer aquilo que é a vontade de Deus. E, especialmente nesse aspecto, muitas vezes as pessoas caem de sua fé. Por quê? Porque elas não confiam em Deus. Não conseguem terem um coração voltado para a confiança plena e absoluta no Criador. Veja o que diz Levítico capítulo 25, versículo 20. Quando o texto vem falando para nós acerca do ano do descanso, do ano da Shemitah, que era um ano a cada 7. Então sempre o 7º ano era o ano sabático. Até hoje, quando as pessoas resolvem parar nas suas profissões, elas falam, eu estou tirando um ano sabático, né? Um ano de descanso. O ano da Shemitah, ou o ano sabático, era o ano em que a terra descansava, para que o povo de Israel pudesse praticar a sua confiança em Deus. Tá? E no ano jubileu também, o ano 50º, o ano 50 da contagem, era um ano em que a terra voltava para o seu proprietário original. Era um ano de perdoar as dívidas e de recomeço para o povo de Israel ali na Terra Santa, né? Então, Levítico capítulo 25, o versículo 20 nos diz assim: Se disserdes, o que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear e nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis, e comereis da colheita anterior, até o ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Que interessante isso, né? Por que Deus dá essa lei para o povo de Israel? A lei do ano da Shemitah, a lei do descanso da terra. Porque o povo de Israel precisava entender a vontade de Deus. Era que eles não pusessem a sua confiança nos seus bens materiais ou na sua própria força de trabalho, mas a sua confiança em Deus. A palavra de Deus nos fala para desenvolvermos essa nossa confiança. E essa confiança, ela é algo que deve ser colocada em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Muitas vezes nós vemos exemplos bíblicos, mas na verdade esses exemplos que deveriam nos inspirar, de alguma forma fazem com que as pessoas tenham medo. E ainda mais como nos dias atuais, muitas vezes as pessoas, elas, por sentimentos como o egoísmo, por sentimentos como a prepotência ou a capacidade de trabalho, elas acabam confiando muito mais no seu esforço físico, né? Ou na sua capacidade de trabalho, do que na fé em Deus. E muitas vezes as pessoas acabam perdendo a fé em Deus e acabam voltando sua vida exclusivamente para uma vida material, sem objetivos espirituais de estar se aproximando do Criador, né? Isso é muito triste. E veja, o versículo anterior, né? Versículo 18 aí do mesmo capítulo 25 nos diz assim: Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguro na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Quando a gente guarda os mandamentos de Deus, confiando obviamente em Deus, Deus nos permite de termos a fartura, de termos a sua bênção sobre as nossas vidas. E por isso, Ele nos insta: se você disser, o que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, deixe de confiar. Deus te convida a deixar de confiar um pouco na sua própria força de trabalho e confiar e colocar a sua vida nas mãos dEle. Salmos nos diz isso. Salmo capítulo 22, versículo 7º, ele traz uma relação que é muito próxima daquilo que vivemos nos dias atuais, né? Fala assim: todos os que me veem zombam de mim,
afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Quando a pessoa olha para você, você confia em Deus? Até parece, né? Pare com isso, pare de confiar em Deus. Zombam de você. Mas confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus, não te distancies de mim. Aquele que confia em Deus, se aproxima de Deus, e Deus o sustenta desde o ventre da mãe, desde quando nasce. E a gente precisa ter essa confiança em Deus. E Yeshua também aborda isso, ele também fala a respeito disso, quando os seus discípulos falam, mestre, acrescenta-nos a fé, né? E ele fala para eles, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a este monte, vai para lá, e o monte iria. Então por que isso não acontece? Porque nós não aprendemos a confiar em Deus. Confia em Deus. Deus te convida a guardar os mandamentos. Deus te convida a acreditar que Ele vai prover a você o sustento, ano após ano. Não confie tão somente na força do seu trabalho, mas tema e confie em Deus. Guarde os seus mandamentos. Muitas vezes essa situação de confiar em Deus, ela é colocada diante de você em outros aspectos, em outros mandamentos, e a nossa fé é posta à prova. Por exemplo, no Shabat, Rosh, mas se eu deixar a empresa que eu trabalho por causa do Shabat, eu vou passar fome. É o mesmo conceito, se disseres o que comeremos no ano sétimo, é o mesmo conceito, é o mesmo temor, é o mesmo medo de se entregar na vontade de Deus, de se entregar na confiança no teu Criador. E esse medo, esse receio, faz com que a gente passe a ter cada vez mais a confiança exclusivamente na nossa força de trabalho ou nas nossas riquezas, e isso nos afasta de Deus. Deus quer sim que você confie no seu trabalho, Deus quer sim que você lute, estude, se esforce, mas Deus quer também que você confie nele. Como uma criança, quando vai desenvolvendo no seu crescimento, ela confia plenamente nos seus pais, né? Ela confia que se ela tiver em alguma situação difícil, ela vai chamar a mãe e a mãe vai cuidar dela, ou ela confia que seu pai é o seu super-herói, seu pai vai protegê-la nos momentos em que ela se sentir aprisionada ou com medo de alguém ou de algo, né? Essa mesma confiança a gente deve buscar em Deus, através da nossa obediência aos mandamentos. Deus te convida a guardar os mandamentos, confiando nele, porque aquele que guarda os mandamentos, nada falta aos que temem a Deus. Que Deus te abençoe, que essa paraxá dessa semana, em que nós encerramos o livro de Levítico, traga para você a certeza da confiança e da guarda dos mandamentos de Deus. Cada vez que nós encerramos o estudo de um livro da Torá, nós dizemos, Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força, que sejamos fortalecidos. Que essa força venha de Deus na sua vida. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, clique aqui do lado, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com mais pessoas, ou assista um vídeo anterior também, porque toda vez que nós estudamos a Bíblia, que nós meditamos na palavra de Deus, nós somos fortalecidos. Que Deus te dê força, que Deus te abençoe. Shalom.